Shalom Hashem, paz e graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala Alfa, recente Ministério Igreja Eterna em nosso Senhor Jesus Cristo, canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno ressurreto. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai de toda a criação do universo, do paraíso, toda a justiça, senão por mim. Disse Jesus no Evangelho. O que isso tem a ver com a nossa situação de hoje? Tem tudo a ver, né? Estamos fazendo mais uma reunião de conjuntura do bloco, do grupo da comunidade Cruz e Força e Fé, para o canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto. Isso fala Alf. Neste 25 de março, parabéns aos meus filhos, estão completando hoje anos novos de idade. Então, eu queria começar essa reunião de conjuntura individual, aplicada individual, para a vida de vocês, para a vida de cada um, como a gente tem feito. O tema seria IA de Jesus Cristo, inteligência amorosa de Jesus Cristo, não é artificial, mecânica, humana, mas aquela amorosa de Jesus Cristo. Daniel fez aquele texto com a imagem dos poderes humanos. Os poderes humanos na Bíblia são chamados de bestas, né? É o que nós vemos na guerra atual. O ser humano ele tinha que se organizar em coletividades. E Deus chamou Abraão para criar uma comunidade nova. Porque a comunidade humana, a Suméria, Caldeia, as primeiras comunidades civilizatórias, e antes disso Babel no Sinar, como está em Gênesis 11, a palavra de Deus é o registro declaratório da história humana desde Adão, passando pela tecnologia oral. Por isso Deus deu a Matusalém 963 anos para ele alcançar Adão e falar com Noé no tempo do juízo. Sobrou 8 pessoas, inclusive Noé, mais 7 pessoas, contou a 100. 100 contou Abraão, porque também Abraão viveu mais de 100 anos, e 100 viveu algumas centenas de alguns séculos. E assim a tecnologia de vida longa permitiu que a declaração da história da humanidade, né, fosse registrada depois por um descendente de 100, Abraão, Isaac, Jacó, Levi e aí Moisés, que já foi educado na escrita do Egito. Um pouco depois, ou na mesma época que da Caldeia, dos Sumérios, primeiros cuneiformes. Então, nós temos a declaração da história humana e com Jesus, os profetas, Jesus Cristo, os apóstolos, nós temos a declaração do futuro da humanidade, que é o livro do Apocalipse e outras profecias das cartas do Novo Testamento e do Evangelho de Jesus Cristo, principalmente Mateus 24. Então, por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, através das letras de São João. E o que isso tem a ver com a nossa época hoje, da razão tecnológica, que vemos aí a China dominando o mundo, e dominando o Brasil agora, né, com esse governo de viés comunista, agnóstico, né, materialista, querendo lutar contra o Escudo das Américas, que é um poder político que está reunido pelos Estados Unidos, o Trump, para combater o narcotráfico, o terrorismo do Estado do Irã e seus proxies, Hezbollah, Hamas,
Fatah e por aí vai, o islamismo espalhando-se no mundo todo, de forma não só anticristã, como também de terror, né? E junto com o crime organizado, etc. Então o Brasil está aí nessa encruzilhada, né? Há poderes da estátua de Daniel, que são poderes do mar, poderes de domínio da terra. Isso naturalmente foi se desenvolvendo na coletividade humana. Israel foi aquele povinho, aquela naçãozinha que Deus criou, levantou para resistir a esse sistema físico, biológico, geopolítico. Mas Israel tem tropeçado muito, mas pelas promessas de Deus ela vai se levantar, vai lutar como Jacó lutou com a cristofania de Jesus lá no deserto. Isso tem a ver com sua vida, com a minha vida, com a nossa vida, com as famílias cristãs. Jesus diz em João 14,6, sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa caminho para a nossa atualidade? Nessa época de final dos tempos, né? Do anticristo já, né? Da tecnologia do anticristo, porque o anticristo terá poder de fazer descer fogo do céu. O que são as armas lasers espaciais? É descer fogo do céu. Né? Laser é capaz de destruir, né, foguetes aí, como nós temos visto nessas guerras diariamente. Então nós estamos na época da tecnologia, das bestas e do anticristo. Fazer com que todo aquele comprar e vender que não tenha marca, então que não tem o cartão, que não tem o número, o CPF, o chip, o sinal do celular, não possa comprar nem vender. Nós estamos na época da tecnologia da besta, do anticristo, das bestas e do anticristo. Então Jesus foi claro sobre isso, né? Nos deu esse detalhe. Não sabemos o dia nem a hora, porque aí, graças a Deus, agradeço, muito enfermo aí, com dor muito grande, mas Jesus me levantou de novo. E nós temos a cada dia de Senhor Jesus basta o seu mal. Então essa inteligência amorosa de Jesus Cristo eu quero passar para o grupo, quero passar para os ouvintes do canal, como você ouvir essa inteligência amorosa de Jesus Cristo. Você precisa dessa inteligência, como hoje todas as pessoas, todas as empresas estão precisando da inteligência artificial e vão precisar mais ainda, por exemplo, agora desenvolveram Stanford e MIT desenvolveram uma bactéria, um antibiótico que combate a bactéria, essas bactérias que perdi um querido amigo, né, Villani, lá em Brasília, no Hospital Garran. Ele foi contaminado por uma dessas bactérias, superbactérias, e ele faleceu, né? Então aquela superbactéria tomou uma ferida da sua perna, tomou conta no hospital e ele tinha imunidade baixa e não se recuperou dessa infecção, dessa superbactéria e veio a falecer. Fiz a exéquias, foi a primeira exéquia que eu fiz, nosso querido amigo Villani, o italiano, né, de nascimento. Então, a inteligência amorosa de Jesus Cristo você precisa ter. E ela existe, está acessível a todo aquele que procura. Porque Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? O caminho é chamada logística holística. O que é logística? Logística é a rede de... Eu diria que existem 4 redes na nossa existência de consciência nesse mundo das bestas e da imagem do homem, dos governos mundiais humanos, né? Da filosofia humana, da religião humana, etc. A primeira é a rede logística de suprimentos, essa de petróleos e de materiais de terras raras e de minerais, de grãos, de trigo, de soja, do agro, etc. É a logística de suprimentos e armas também militares. A segunda é a logística de valor. O valor é monetário, financeiro, né? Que movimenta esses suprimentos. A terceira é a logística de comunicação. E aí todos os governos, toda a imprensa vive dessa, e a propaganda vive dessa logística. A quarta logística seria a logística que eu chamo da inteligência, do conhecimento, né? E a quinta logística, poderíamos acrescentar, a logística espiritual. Porque Jesus falou muito claro, Jesus era muito forte,
E algumas pessoas já recebi nome de tudo que é coisa. Então, eu já estou acostumado a receber nome de tudo que é coisa, né? De louco, fanático, ingrato, tudo que é nome eu já recebi, né? E ontem, né, eu recebi o nome de pessoa sem filtro. Não, eu já expliquei no canal, porque sou uma pessoa sem filtro, falo as coisas cruas, né? Sem tempero, sem casquinha, porque eu já passei pelas essências espirituais, já saí do inferno, da boca do inferno 2 vezes. Uma senti lá dentro, a outra eu vi por cima. Mas já tive acordado em pé, né? 2 experiências espirituais muito profundas. Jesus era assim. Jesus, ele não tinha casquinha, ele não tinha tempero, ele falava na chapa. E ele, quando foi falar do inferno, ele falou, onde o seu verme não morde, não morre. Então, o que Jesus está nos revelando da dimensão espiritual? Que existe uma dimensão espiritual, que chama-se inferno, mas também existe um paraíso, graças a Ele, bom Deus que nos criou, onde nós queremos ir, porque Ele é o caminho para o paraíso, não queremos que Ele seja o caminho para o inferno, porque o caminho para o inferno é o pecado. Então, e o diabo, né? Então, Jesus disse que há um verme espiritual, assim como há um verme material, orgânico. Então, nosso corpo, esse corpo nosso mortal, vai ser, como dizia meu querido falecido pai, comido pelos vermes. Mas há um verme espiritual, que é da alma, do espírito. E esses são os demônios, né? São os diabos, são os anjos caídos. Surgiu esse verme lá no céu, a gente não sabe porquê, o problema da teologia do mal. Aliás, tem o curso de teologia bíblica cristã, que você ainda pode pedir pelo grupo WhatsApp. Eu já falei as condições, R$ 40, mais o envio do correio, ok? Para você crescendo nesse conhecimento, para atingir a IA amorosa, inteligência amorosa de Jesus Cristo, disponível gratuitamente para você no seu quarto, todo dia. No seu quarto de oração, ok? Então é isso que está se tratando a nossa reunião de conjuntura atual hoje, né? É IA de conjuntura de Jesus Cristo. Que existe, nós vivemos em 2 dimensões, espiritual e essa material orgânica. Estão unidas no homem, nessa criatura chamada homem, né? Porque essa criatura chamada homem, ele vê que eu sou uma das espécies desse homem, né? Uma dos indivíduos desta espécie humana. Ele fala, ele pensa, ele reza, ele raciocina, ele tem inteligência, ele recebe essa inteligência. Mas ele recebe essa inteligência do mundo espiritual, porém há 2 mundos espirituais, o de Deus e dos vermes, que são os demônios. Os vermes são destrutivos, eles vivem na dependência dos outros. Deus é o contrário, ele é construtivo e é a fonte de todos os outros, inclusive dos demônios, porque o mal não pode existir sem a existência de Deus. Mas Deus não vai cancelar a existência dos demônios. Vão perecer para sempre, vão sofrer para sempre. O juízo e o castigo merecido, junto aos seus seguidores. Então, por isso eu bato na lata, né? Eu falo na lata e levo o nome de tudo que é coisa. Não tem como evitar. Se você quer falar, quer ajudar as pessoas a saírem dessa consciência animal que nos apreende. Os judeus rabinos chamam de clipos, as consciências animais do sentido, dos instintos, das paixões. E aí a luz superior, a luz brilha, a luz de Cristo, no caso dos judeus, é a luz de Deus, Yahvé, ainda eles não conhecem o Messias, estão esperando, por isso que o mundo ainda é tão conturbado, porque Paulo diz, quando os judeus se converterem realmente a Jesus Cristo, e eu diria também quando os cristãos se converterem realmente a Jesus Cristo, o mundo será melhor, a igreja ganhará mais brilho, mais glória, a manifestação dos filhos da luz, diz São Paulo, né? Nas suas cartas. Então, essa foi a mensagem de conjuntura de hoje. A quarta-feira, né?
Portanto, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Nós vamos desenvolver mais esses temas. Então, se você se inscreve no canal, comenta, compartilha, você vai edificando, dando fruto a Deus, né? Tive aí doente, pensando que ia parar de dar fruto a Deus, mas Ele me levantou novamente. Então, estamos em campo novamente até o dia ou do nosso descanso, da nossa dormição ou do nosso arrebatamento. E em breve eu vou fazer também estudos sobre o capítulos de Apocalipse. Eu estou já elaborando, faltam 3 capítulos. Vamos começar a gravar a série sobre os estudos do Apocalipse até o capítulo 22, final de Apocalipse. E, então, você que eu sempre faço nessa conjuntura, quer aceitar esse Jesus, João 14,6, caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? Porque Jesus é essa logística, essas 5 logísticas de acesso ao Pai. A verdade, porque Ele é a inteligência amorosa que nos ilumina e nos dá sabedoria para andar nesse caminho. Escolher os caminhos a cada dia, como diz o pastor André, ministro, né? Ele diz que há 3 tipos de pessoas, né? Aquelas que reclamam, aquelas que são indiferentes e aquelas que resolvem os problemas. Procure ser uma daquelas que resolve os problemas. Aquelas que reclamam, às vezes já são propriamente satanistas, né? Só reclamam, têm ódio, e na hora da dormição não dormem, eles se revoltam, odeiam a morte, né? Já os cristãos, eles dormem na morte. Ou são arrebatados, né? Se o arrebatamento vier nessa geração desse indivíduo. Esses indiferentes vão acabar sendo diabólicos, sendo reclamantes, revoltados, porque na hora da morte ele foi indiferente com a graça de Deus. Jesus chama a Laodiceia de indivíduo morno, que dá vômito. E temos aqueles que resolvem os problemas. O que resolve o problema é aquele que recebe essa luz, essa inteligência amorosa de Jesus Cristo, do Evangelho, das cartas, do Apocalipse, da verdade que foi preservada desde o começo até o final da história humana, para que nós pudéssemos e possamos resolver os nossos problemas e auxiliar os irmãos a resolver os nossos problemas, que é pela fé, confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Santo Espírito, que é fonte de toda a vida, de todo o movimento, de toda a inteligência, de toda a salvação, inclusive da própria inteligência artificial. Jesus é a fonte dessa inteligência. Como diz que é Satanás, inteligência artificial, não, as universidades estão precisando, né? Desenvolver a superbactéria, Stanford, mas ela parece que ainda é cara, né? Não é acessível, mas já está à disposição esse super antibiótico para superbactérias. Stanford e MIT. Quem tiver dinheiro, pode aproveitar. Para o povo vai demorar um pouco. É uma boa notícia para a área da saúde. Porque a gente, quando vai para um hospital, corre o risco de pegar um superbactéria. Perdi um amigo agora esse ano, poucos meses, pegou uma superbactéria. Ele tinha imunidade muito fraca e faleceu. Bom, então acho que dei o fruto de hoje. Até uma próxima oportunidade. E você que não aceitou Jesus, quer confessar ao nosso Senhor como seu Salvador, seu único Deus, seu único altar de adoração. A Igreja Romana tem muitos altares aí, dos santos, dos papas, dos bispos, né? Tem cheio de altares. Essa cultura, a tradição romana que veio ali, né, do politeísmo. Os judeus já não têm isso, né? Os judeus já só Deus e mais ninguém, nem Jesus. Aí já tirou santo demais, né? Que Jesus é Deus. Então, tiraram tudo. Então tem um extremo de um pêndulo teológico de outro, né? A gente está aí no meio, né? Os santos, são veneráveis, são respeitáveis, são lembráveis, mas não como Deus, nem adorável. O padre católico diz que aquilo não é adoração de santo, não é altar de adoração. A gente sabe que é, né? Ele diz que não, porque não oferece sacrifício para eles. Então, a diferença do católico romano para o macumbeiro é que o macumbeiro tem imagem, vai lá e faz um sacrifício para aquela imagem.
E o católico não faz um sacrifício para aquela imagem. Mas veja que Paulo colocou no mesmo nível de sacrifício o louvor que confessa os lábios. Então a gente tem que ter cuidado para não exceder nessa lembrança, boa lembrança dos santos, né? E boa imagem dos santos e exceder nessa veneração de ícones dos santos, fotografias, etc. Né? Amém. Então, por aí, né, eu queria dizer apenas nesse final, se você quer aceitar esse Jesus, caminho, verdade e vida, faça confissão dos seus pecados, procure uma comunidade cristã, familiar, amiga, batize, procure os sacramentos, né, também para você, para sua família. Enfim, você que é nosso irmão já da comunidade cristã, eu deixo o agradecimento e a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, você, sua família, sua comunidade, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.